Gustavo e a Marina disseram que eu tenho que me apresentar, né? Caramba. E eu gostaria muito mais que vocês estivessem aqui do que falar para essa máquina, que está uma coisa muito estranha, mas eu vou tentar ser o mais informal e natural possível, né? Eu sou defensora pública desde 94, eu tomei posse na defensoria em maio de 94. Aí eu fui defensora no crime em Caxias, aliás, no civil em Santa Cruz, crime em Caxias, fui titular em inatividade, que é juízo único. Depois de inatividade, eu fui para uma vara criminal em Resende, sendo que em Resende só tinham 2 DPs e tinham 3 juízos. Então a minha vara criminal fazia crime, juizado criminal e fazendário, e eu tabelava civil, família e juizado especial civil. Então assim, era uma outra época, não existia essa história de acumulação, nada disso entre os defensores, era uma época bacana. Bom, depois disso, por alguma daquelas coincidências da vida, eu tive um problema que eu tive que vir ao Rio de repente, e aí o corregedor encontrou como solução para aquele momento que ele precisava para alguém para trabalhar com ele, ele encontrou como solução eu ajudá-lo na corregedoria. Porque assim, eu fui ser um cargo de confiança sem ser de confiança da pessoa, porque ele nem me conhecia. E aí eu fui ser assessora da corregedoria e terminei ficando. Foi onde eu conheci a Ana Lúcia, que é a minha primeira sub. Que também foi no mesmo mês, nós duas tivemos essa questão familiar de saúde séria e as duas foram parar ali. E aí depois o doutor Newton deixou a gente ir embora e a gente ficou ali na assessoria da corregedoria. Quando acabou a administração e o corregedor saiu, a outra corregedora que sucedeu também saiu, a gente falou, puxa, que bom, a gente vai voltar para o órgão de atuação e vai ter uma vida normal. E aí, não, a gente não teve. Quem veio a ser defensor-geral foi Marcelo Bustamante, o Líbero, que era já assessor criminal, com quem eu já trabalhava na assessoria criminal, interinamente, né? Quando eu estava na corregedoria, ele veio a ser o segundo subdefensor-geral. Eu fui chamada para ser coordenadora do concurso da defensoria. Fiquei na coordenação do concurso da defensoria por 9 anos, coordenando o concurso. Quando não tinha concurso, eu ia para a corregedoria, porque não existia ouvidoria. Quem fazia o atendimento de ouvidoria éramos nós na corregedoria. Então sempre tinha muito serviço acumulado e tal. Então, quando não tinha concurso, eu ficava na corregedoria. E depois eu vim a ser coordenadora das defensorias públicas da capital. E aí me desliguei da administração, fui assumir minha vara criminal, 21ª vara criminal aqui na capital. Posteriormente fui promovida, foi em maio de 2015 e sou defensora pública de classe especial na área criminal desde maio de 2015. Atuo nas câmaras criminais e já atuei no órgão especial. E assim, atitude, apresentação, acho que é tudo, né? Porque, na verdade, assim, com relação ao projeto de defensoria, eu acho que vocês estão mais interessados em saber as coisas atinentes aos servidores, né? Tem uma coisa que me incomoda muito, que eu falo sempre para os defensores, e eu acho que não sei o quanto vale para vocês, tá? A defensoria cresceu muito. Quando eu comecei na sede, né, trabalhar na administração, o quadro de funcionários, o quadro que eu digo como vocês, funcionários do quadro da defensoria, tinha 13 funcionários. Né? Então, assim, na verdade, quando você via cargo comissionado, era uma forma de tentar minorar as dificuldades que a gente tinha com o funcionário, os funcionários cedidos idem, né? Então, essa realidade de hoje que a gente tem é uma realidade recente demais. Tá? E nessa época a defensoria era quase uma família. Hoje eu reconheço que a defensoria cresceu muito. Tá? Talvez aquela forma de lidar, que assim, a gente chegava e conhecia o nome, a gente chegava na sede, os funcionários conheciam o nome de cada defensor, apesar de que os defensores já eram muitos. Quando eu saí de lá e ainda tinha esse sistema, nós já éramos os 700. Isso mudou muito. E quando eu coloco lá o mote da minha campanha, que vocês já devem ter visto, né, da defensoria, do gabinete de portas abertas, que parece uma coisa panfletária, eu já falei isso lá no debate, né? Não é. Na verdade, eu gostaria que isso acontecesse não só no gabinete do defensor-geral, a minha equipe. E se por algum acaso eu vier a ser escolhida defensora-geral,
eu gostaria também de conversar com os funcionários da sede, porque eu acho que esse tratamento não tem que ser um tratamento para defensor público. Tá? O funcionário que trabalha em qualquer órgão, em qualquer lugar, quando chegar na sede para ser atendido com atenção, carinho. Nós somos uma instituição muito pequena. Não tem sentido você ser tratado como se você fosse na fila do INSS. E outra, nem na fila do INSS, porque eu sou procuradora de uma irmã minha que é aposentada e eu às vezes vou ao INSS. E tem assim os funcionários mais assim, né, carrancudos, mas tem os funcionários que fazem tudo para te ajudar. E é um mundo, né? O INSS atende a todo mundo. Então, assim, não justifica, dentro da nossa casa, que é uma casa tão pequenininha, nós todos, defensor e servidor, chegar na sede e não ter uma sensação boa de estar chegando num lugar onde, às vezes você pode até não resolver o seu problema, mas você sabe que quem está lá pelo menos vai tentar resolver o seu problema, né? E é isso, assim, eu tinha vontade de voltar atrás. A defensoria cresceu muito, avançou, tem muita coisa para fazer, mas voltar um pouquinho atrás nisso, para a gente tomar um fôlego de novo com esse espírito, entendeu? Porque eu acho muito difícil a gente batalhar por conquistas bacanas pra gente se a gente não tiver imbuído de fraternidade, solidariedade e de assim, paixão mesmo pelo que a gente faz, entendeu? Eu andei contando nos encontros que eu fiz, eu fui a Barra Mansa semana passada e a Letícia, que vai ser minha segunda sub, ela é de Barra Mansa, a família é de Barra Mansa. Letícia foi defensora lá, Letícia hoje está no civil aqui. Ela lá era do crime, inicialmente, depois foi do núcleo. E assim, aonde a Letícia passa, ela faz e acontece. Tipo, quando ela estava no crime, ela interditou a delegacia de Barra Mansa. Tirou foto, fez e aconteceu. Então, ela é uma pessoa muito atuante. A Letícia fez jantar de adesão. A gente foi a um jantar, eu saí daqui com o então primeiro subdefensor geral para um jantar de adesão no Lions Club, para mais de 400 pessoas. As meninas de Barra Mansa fizeram a obra na defensoria. Não tinha dinheiro, não tinha duodécimo, não tinha nada. Não tinha fundo de perde, entendeu? Elas fizeram uma obra. Então, semana passada eu estou lá, a defensoria já mudou, está no fórum novo, está um lugar bonito. Entro na sala de uma das defensoras que é daquela época, vejo aquela placa lá. Obras da defensoria dentro de uma defensoria, né, de uma sala. Fica engraçado, mas tem tanto tempo assim esse fórum. Sabe quando te dá uma confusão? Ela, não, Laura, é daquela obra. Eu falei, meu Deus. Aí eu tirei foto da placa, né? Eu falei, eu estive no jantar, eu estive na inauguração. E sabe esse lugar que eles atendem aqui, que tem aquelas baiazinhas? Na época, o espaço deles lá era muito pequenininho. E a Letícia teve a ideia de fazer aquele negócio que eles chamaram de call center, para poder vários estagiários atenderem ao mesmo tempo com um mínimo de privacidade. E foi ali que aquilo dali virou modelo para todas as defensorias do Estado. Quer dizer, uma coisa tão simples, entendeu? E eu acho que isso só acontece quando você tem algo mais do que um emprego, entende? Você tem uma relação com a instituição que é uma relação mais especial. E os funcionários também sempre tiveram. Eu não sei como são vocês, assim, eu sempre... eu nunca tive funcionário no órgão, fui ter só no final. Tive uma funcionária concursada, que eu adoro minha funcionária, meu Deus, ela é minha filhada, inclusive. Adoro a Dani, mas eu não sei como funciona. Mas antigamente essa relação era toda muito próxima, a gente batalhava junto, e eu hoje não tenho essa sensação. E às vezes eu tenho a sensação que ambos os grupos, né, os defensores e os funcionários com relação aos defensores se julgam talvez até sem conhecer. Tá? De pequenos eventos que eu tomo conhecimento, que a gente sabe, né, das coisas que acontecem, dos melindres que às vezes acontecem, eles às vezes acontecem sem as pessoas se conhecerem, entendeu? Uhum. E eu acho que a gente tem muito a ganhar se a gente tentar começar de novo. Dar um passinho atrás e vamos tentar batalhar junto, entendeu? É isso. E o defensor geral está lá para organizar o trabalho de todo mundo. Ele não está lá porque ele é uma instância superior, uma entidade que tem que ser respeitada acima de tudo. Na minha cabeça, né, nós todos somos servidores, para começar. Né? O que o servidor faz? Ele serve. E o defensor geral ele é um servidor um pouco mais
complicado, porque ele tem que servir mais ainda, né? Ele tem que servir a instituição, tem que servir as pessoas que trabalham na instituição, para que a coisa funcione. É isso, mais ou menos, essa sou eu. Obrigado. Vamos passar para as perguntas? A parte difícil. Não farei promessas que eu não posso cumprir. Não, claro. É mais para conhecimento. Primeira pergunta. Quais serão as medidas adotadas pela candidata a fim de combater a altíssima taxa de evasão dos servidores do quadro de apoio da Defensoria Pública? Olha só, eu sou muito franca e muito transparente, acho que já dá para perceber, né? É evidente que dinheiro é algo que deixa todo mundo mais tranquilo e mais feliz, mas não é só o que deixa, tá? Nesse ínterim, né, desde que lancei minha candidatura, eu fui procurada por funcionários que eu nunca ouvi falar na vida, que eu não conheço, aliás, não conheço até hoje, que eu fui procurada pelo WhatsApp. Não sei como que essas pessoas descobriram o meu telefone. E eu achei curioso, porque a gente sabe que os servidores, eles passam por uma insatisfação muito grande de ver que o trabalho deles não é valorizado da mesma forma que um trabalho similar praticado, né, executado nas instituições congêneres. Então, você fica muito focada na coisa do dinheiro. E todos, quando vinham se queixar, e um usou uma expressão que os outros não usaram, mas que na verdade sintetiza a maior queixa dos outros, era que ele falou: doutora, nós somos tratados como coisas. Não sei se é isso que todos sentem, tá? Mas assim, alguns defensores também se sentem assim. E o que eu observei é o seguinte, que o dinheiro é muito importante, mas na hora que essas pessoas vinham se queixar comigo, quando elas falavam com sentimento, com incômodo, com mágoa, elas não falavam do dinheiro, entendeu? Então aí eu volto, se a gente começa a mudar e trabalhar, então assim, em primeiro lugar, o que barra evasão? Muitas vezes a pessoa não está satisfeita com o dinheiro, mas o que faz ela sair não é o dinheiro, o que faz ela sair é assim: poxa, estou num lugar onde eu só me aborreço, estou chateado, não tenho, né, condições de evoluir aqui, não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel e eu ainda ganho mal. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então eu acho que primeiro passo, e isso não custa dinheiro, entende? Eu acho que isso não custa dinheiro. Então eu acho que é o primeiro passo, e eu acho que o defensor geral e a equipe mais próxima dele dá esse tom. Entende? Inclusive, quando a gente começou a montar a equipe, eu falei: gente, olha só, quem não tiver fim de jogar tapete vermelho para o pessoal passar, não vem comigo que não vai combinar. Né? E realmente esse é um sonho que eu tenho. Tá? E eu acho que sonhos são para serem realizados. Fora isso, obviamente você vai fazer outras perguntas aí, que eu conheço as suas perguntas, né, e que vão estar relacionadas a elas, são as outras medidas para tentar evitar a evasão, que o servidor se sinta mais satisfeito dentro da defensoria. Primeiramente, ele se sentindo fazendo parte da defensoria. Sim. Né? E depois ele sentindo que quem está na administração efetivamente está trabalhando para tentar melhorar a situação dele. Ou adotando medidas concretas, né? Porque quem chegar lá, eu acho que quem chegar lá só vai saber exatamente o que vai poder fazer por vocês quando estiver lá. Porque a gente tem lá o portal da transparência e tudo mais, mas não é uma coisa que você consiga identificar exatamente como tudo funciona, entendeu? Entendi. Então, fazer um levantamento, e aí vou deixar para as outras perguntas, isso tudo, para adotar medidas que favoreçam e que deixem os servidores, né, mais felizes, né, na atuação, é só mesmo no momento que estiver lá. Hoje, o que eu acredito que a gente possa falar para vocês é o que a gente tem em mente. Né? Ok. Aí a gente vai as perguntas, né? Durante a sua gestão, qual será a política de benefícios para os servidores do quadro de apoio? Olha só, de diferente, assim, benefícios vocês já recebem, por exemplo, auxílio transporte, auxílio alimentação, isso daí, obviamente, trabalhar para tentar aumentar. Eu acho que se a gente tira algumas despesas, né, do Fundperj, pode ser que a gente consiga administrar isso. Eu pensei numa coisa que eu ainda não conversei com a presidente da Camarge, mas que eu tenho vontade de conversar. Os tais 13 funcionários que a gente tinha, antigamente eles tinham direito a ter plano de saúde da Camarge. Não sei como seria isso. Não sei se de repente, porque o plano de saúde da Camarge está caro pra caramba,
Então, eu não sei se de repente teria algum tipo de plano de saúde, mas num modelo um pouco mais em conta, com menos privilégio, menos parto, sei lá como, entende? Todo plano de saúde não tem escalas, mas que vê porque a Camargo está precisando de associado. Então, por que não, de repente, ver se não é possível, né, trazer o funcionário? Isso é algo que eu pensei, exatamente. Não, o funcionário se associar à Camargo como qualquer defensor se associa, só que, obviamente, com um plano voltado para ele, para que ele tenha condições de arcar com a despesa, né? Mas isso ainda não foi tratado, tá? Isso é algo que me veio à cabeça como sendo algo que poderia ajudar muito aos funcionários. Isso não se restringiria às pessoas de direito, seria todo servidor não, servidor público da defensoria, Inclusive, na verdade, eu acho que a gente não tinha nenhum servidor formado em direito desses três. Entendi. Eram maravilhosos, mas não eram formados. Então, dá mais um pouco? Tá. Falar mais algo de algum? Não, e aí os outros benefícios que a gente acha assim, o auxílio transporte é baixíssimo, né, que eu tenho conhecimento, o vale alimentação também, né? Então eu acho que não tem, assim, fora o auxílio saúde, que eu acho muito importante, eu acho que hoje, assim, mais importante do que criar novos auxílios, eu acho que seria melhorar os auxílios que já existem, né? Passando para a próxima pergunta. Existia uma solicitação da Associação dos Servidores, da SPES, durante o mandato da candidata pelo envio do nosso plano de cargos e salários para a LERJ. Essa solicitação seria aceita? Olha só, num primeiro momento, você não necessariamente cria despesa, né? Você vai criar despesa para um outro exercício, certo? Sim. Eu acho que esse plano de cargos e salários, até onde eu tenho conhecimento, ele já estaria pronto, já estaria para ser enviado há muito tempo. Esteve até no Gabinete Civil, antes do Defensor-Geral ter iniciativa de lei. Posso estar errado, mas até onde eu tenho conhecimento. A gente tem um projeto de lei que foi apresentado pela administração anterior da AGPERJ, apresentado pela Thaís. Ele está, não de forma pejorativa, mas ele está engavetado na instituição. Na Defensoria. O que acontece? A sua próxima pergunta ela vai dizer respeito sobre uma possível regulamentação enquanto esse plano, não é isso? Enquanto o plano não é enviado, uma regulamentação. Acho que se a ideia e essa é a minha ideia, tentar enviar e implementar esse plano, eu acho que não tem por que você regulamentar. Assim, foi lamentável que houvesse bem ou mal uma regulamentação, porque já houve, né? E aí essa regulamentação tivesse sido afastada. Eu acho que o próprio plano de cargos e salários, ele vai trazer outros incentivos para o servidor, né? Porque ele tem possibilidade de progressão, né? Eu acho que melhora. O que a gente tem sinalizado aí é que hoje eu nem preciso de falar de ambos os candidatos, né, que hoje a gente já tem um governador, mas ambos já haviam sinalizado no sentido de renegociar as condições da recuperação fiscal. Quando você pensa nisso, você acredita que vai flexibilizar isso. Porque várias instituições, e eu acho que a Defensoria Pública está incluída nisso, têm necessidades a serem satisfeitas, né? Quando estourou a crise, o barril do petróleo estava $25, né? Uma coisa assim, caiu vertiginosamente. Já praticamente recuperou. Está próximo de recuperar tudo. Então eu acredito que a gente tem a chance de fazer isso sem tanta dificuldade, né? Até porque num primeiro momento você não tem impacto. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada necessariamente com urgência, porque vai dar uma segurança para o servidor. E essa tensão que eu acho que existe passa muito por isso também, entendeu? Então eu acho que qualquer defensor geral que entre, ele tem que ter a gente, olha só, a gente está precisando de muita coisa, como sempre acontece, tá? A defensoria ela ainda está uma instituição em crescimento. Mas eu acho que em tudo, né? Por exemplo, o defensor-geral hoje, ele não usou com verde? Ele usou com verde. Verde foi um investimento bárbaro, né? Então houve uma ousadia aí. E eu acho que a gente tem que usar com as pessoas também, né? Então eu tendo condições, e eu acredito que tem, esse seria uma das prioridades, estaria entre as prioridades. Obrigado.
Quanto acabou que já a resposta respondeu seguinte é, se isso efetivamente for viável, não tem por que eu regulamentar as atividades. Seria só As para funções, enquanto pendente a criação do plano de carreira, se haverá alguma ação para determinar as atribuições dos cargos dos servidores. E a resposta é essa. A ideia, na verdade, é tentar implementar isso logo. E aí não precisar fazer no remendinho com resolução, entendeu? É tudo junto, não é? Tá. Passando para a próxima pergunta. Sendo eleita, qual será a sua política acerca da contratação dos residentes jurídicos? Olha só, isso vem sendo, historicamente, na Defensoria, vem sendo uma prática, a gente tenta dar um jeito pela falta de pessoal, pela falta de material. Então, assim, o cargo comissionado, ele termina contratando uma pessoa para cumprir a função de um servidor que não existe. O mesmo acontece com o residente jurídico. O ideal é a gente tentar. Hoje, e aí vou lá na outra pergunta do concurso, né? Hoje você teve uma evasão muito grande, então você tem cargos para suprir. Independentemente do regime de recuperação fiscal, é viável a gente tentar recuperar isso, né? É interessante pensar na possibilidade de realizar concurso regional, mas isso é uma coisa que eu acho interessante, mas que eu não posso chegar hoje e dizer assim, eu vou fazer concurso regional. Eu acho que isso vai ter que ser uma coisa muito bem sopesada, para a gente não ter injustiça de um órgão para o outro. A justiça, assim, o defensor ele pensa muito na justiça com relação a ele e com relação ao órgão, mas com relação ao servidor também. Porque na medida que você, por exemplo, você é de um determinado órgão, e o órgão do lado não tem titular. E é uma queixa que eu sei que os servidores têm, né? Aí o seu defensor vai acumular esse órgão e você faz os dois trabalhos. Se você tem um servidor aqui, e eu acho que talvez seja até mais importante do que ter no que tem um defensor titular, né? Que é para poder dar continuidade ao serviço, isso automaticamente desonera o servidor, né? Com uma carga de trabalho menor, e também distensiona. Entende? Estamos falando dos residentes jurídicos. E o residente jurídico, o ideal é que o papel dele seja cumprido como residente jurídico. É uma extensão de uma formação acadêmica, né? Então, assim, o ideal é que o residente jurídico cumpra a função. Porque eu não sei nem se isso é uma função propriamente dita, entendeu? Que ele realize o programa dele de formação, independentemente de... Não como se fosse um servidor. Essa é a crítica da categoria, que na verdade o residente jurídico ele vem de forma a precarizar o serviço que seria feito pelo servidor. Hoje a função do residente jurídico é uma função de servidor. Mas aí é o que eu te falei. Sempre vem sendo assim, historicamente. Como eu disse, nós tínhamos 13 servidores. Sempre vem sendo assim, historicamente, porque sempre falta. A Defensoria, ela cresceu muito rápido e ela sempre lida com uma falta, né? Mas a gente hoje tem muito cargo de servidor para preencher. Né? Cargo que foi desocupado, não é cargo criado, né? Não são novas despesas, né? Então, eu acredito que se a gente tiver uma distribuição mais racional dos servidores, tá? Cargo comissionado, né? Você hoje tem, eu não sei se vocês sabem como funciona a questão da gratificação. Essa gratificação é distribuída pelo defensor geral. Vocês já ouviram falar que alguns cargos são turbinados, outros não, porque essa gratificação às vezes ela se concentra, essa gratificação se concentra às vezes num determinado cargo e não em outro. E aí, o que acontece? É mais uma coisa que só estamos lá dentro para saber. A gente teria que ver como que vem sendo, que tipo de critério que está sendo usado para distribuir essas gratificações, qual é o critério que está sendo usado para preencher o cargo comissionado e para distribuir, né? Porque, inclusive, alguns cargos, e por que não, eu acho que na sede isso acontece, mas eu acho que também fora da sede, alguns servidores, eles exercem funções um pouco mais complexas, talvez assim, uma coordenação. Então, essa gratificação, ela tem que estar voltada mais para isso. O próprio cargo comissionado, na verdade, o cargo comissionado é para isso, né? Sim, para... Seria a próxima pergunta, inclusive, sobre o cargo comissionado. Então, a ideia é essa. O residente está lá no lugarzinho dele, né? Isso seria o ideal, né? Não vou mentir, isso é o ideal.
eu não tenho como afirmar, mas eu acho que se a gente tentar fazer uma coisa equilibrada, uma coisa sem assodamento, a gente consegue, de repente, distribuir esses servidores, talvez no interior com um pouco mais de dificuldade, né? E trabalhar melhor, não só o residente jurídico, né, cumprindo a função dele, mas recebendo, né? Porque o residente jurídico ele mais que recebe do que dá, né? Na verdade, ele está fazendo um programa de educação, né? De qualificação. De qualificação. O residente recebeu o tratamento que ele deve receber e os servidores serem menos onerados na medida em que você tem uma distribuição melhor do trabalho, tentando aliar isso à questão do cargo comissionado. A próxima pergunta é sobre os cargos em comissão, né? Qual a sua opinião sobre os cargos em comissão? E se, no seu entendimento, teria algum número ideal, né? Pois é, o mais importante que eu acho hoje é fazer esse levantamento, né? E aí você desdobra, você junta, né? Aquela coisa, você distribui essa gratificação e aí fazer isso tudo de acordo com esse levantamento. Eu hoje, sinceramente, não teria como dar uma previsão do que seria feito, mas teria que fazer uma coisa assim. A Defensoria sempre trabalhou, a gente dizia assim, a cobertura é curta, aí você puxa o nosso pé, você puxa com frio aqui, né? Vamos tentar espalhar essa cobertura aí de forma que desonere ao máximo todos, e não onere demais a uns, né? Hoje a gente tem um número mais ou menos equivalente, né? Semelhante. Hoje são 649 servidores estatutários e 532 comissionados. Mas esses comissionados têm a questão da gratificação, né? Sim, os valores recebidos são super díspares. São. Entendeu? A senhora considera fazer uma reestruturação. Uma reestruturação e, quiçá, até fazer um desdobramento, sem aumento de despesa. De repente você tem um servidor ali que você faz ele virar 7, 8, 5. Entendeu? E a possibilidade de cargos em comissão para quem é da carreira, para quem é do quadro? Como eu disse, o ideal é que esses cargos em comissão eles sirvam para remunerar determinadas atividades, aquilo que eu já falei, né? Mas aí isso só posso dizer, isso é o ideal, eu só posso dizer se é possível fazer lá dentro, né? Entendeu? Mas assim, a ideia é essa. Sou eu agora a pergunta? Tá. A senhora fará concurso público para os servidores? Sim, acho que eu já respondi também, não? Que a ideia é estudar a possibilidade e se é interessante, não só a possibilidade, se realmente é interessante, porque eu já conversei com colegas e com servidores pelo interior e alguns alegam que você faz o concurso, e o concurso tem muita despesa, né? Você faz o concurso e você não tem candidato. Você diz o regionalizado. Então não é só uma questão de fazer o concurso regionalizado para atender a determinada região do estado. Você tem que ver se é viável fazer esse concurso sem prejuízo, inclusive. Corre o risco de não ter uma demanda. Ou então de ter meia dúzia de 50 candidatos e nenhum é aprovado. E aí você não preenche os cargos do lado. Exatamente. Verdade. A última pergunta é como que a senhora avalia a resolução que criou o banco de horas de quadro de apoio? Se pretende revisar, quais aspectos seriam necessários serem revistos, se for o caso, né? E se entende que poderia haver uma revogação, junto com o conto eletrônico. Eu acho que tem que mexer em absolutamente tudo isso aí. Acho porque a nossa atividade, assim como... É porque a Defensoria é muito nova, né? Então, assim, a gente ouve falar do judiciário, o juiz tem um cartório. O defensor não tem um cartório, mas ele tem um servidor, tem um estagiário. Quem é responsável pelo ponto dele é o defensor. Mas o defensor, a ele não é depositada confiança suficiente para ele administrar o ponto desse servidor. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Então, assim, você não pode partir do princípio da distorção. Não, tem que ser tudo absolutamente monitorado, porque se deixar o defensor vai deixar como frouxo, vai ser assim, vai ser assado, e não vai ser feito como tem que ser feito. Quer dizer, você parte do princípio que a pessoa não trabalhará corretamente. E eu acho que é o contrário. Você tem que partir do princípio que todo mundo vai trabalhar corretamente.
Se houver desvio, para isso a gente tem uma corregedoria, né? Então, eu penso muito nisso. E quanto mais eu ando, independentemente da candidatura, eu tenho contato com muito colega mais jovem também, tá? A gente conversa muito. Mas, especialmente depois da candidatura, quanto mais você anda e vê, muita coisa é feita baseado no se não fizer assim, não faz. Se não fizer assim, não funciona. Quer dizer, você estabelece, então, regras para regulamentar o que é errado. Não, eu não posso partir do princípio que os defensores e os servidores não querem nada fora do Brasil, né? Então, eu acho que o defensor público, já ouvi falar que o tal do sistema lá do ponto tem algumas dificuldades técnicas. Sim. Não sei como resolver, mas vai ter que resolver. E se não atender, eu acho que vai ter que descobrir outra forma, mas o defensor ele tem que ter uma possibilidade de administrar aquilo. Não é possível uma servidora, e eu vi queixas dos colegas, a servidora grávida, ela precisa sair para fazer uma ultrassonografia no prédio ao lado do órgão. Ela tem que faltar um dia de trabalho e pegar um atestado. Enquanto ela pode sair, ela não está fazendo a menor questão de faltar, ela gosta, ela está envolvida com o trabalho, ela só quer ir lá fazer o exame dela e voltar. Precisa daquela hora, né? Não do dia todo, não tem previsão. Então, o defensor público ele tem que ter autonomia para tratar o juiz não é o dono do cartório, o defensor é o dono do cartóriozinho dele. Ele tem que ter autonomia. Bom, vamos lá. A senhora não exclui, talvez, extinguir essa resolução. É possível? Rever, porque se você também estabelece para o defensor administrar isso, na verdade, assim, eu como defensora, se fosse botar no papel, a minha servidora ela trabalhava muito mais do que as horas. Mais do que eu. Entende? E de repente, se fosse chegar lá num dia, ela nem estava. Entende o que eu quero dizer? Uma flexibilidade, né? Você vai de acordo com a necessidade. Né? Só que eu saía de audiência, às vezes, 9 horas da noite, a Dani ficava comigo. Entendi. Entendeu? E aí o que acontecia é que no outro dia a gente ia, mas assim, tem que ter alguma flexibilidade, cada um, e os órgãos têm peculiaridades muito grandes. Específicas. Não só pelo tipo de trabalho, como pelo espaço. Tem órgão que ocupa o mesmo espaço, não cabe todo mundo junto. Como é que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter uma flexibilidade mesmo, muito grande. Aí, o que eu digo de rever é porque eu acho que você tem que ter uma regulamentação, né? Sim. Mas, assim, não é uma questão de revogar. Você vai regulamentar, mas rever tudo isso. Entendi. E um negócio que não está aí, mas que está no meu programa... vocês não receberam o jornalzinho, né? Posso dar um jornalzinho para todo mundo? Claro. Porque minha campanha não é uma campanha muito abastada. mas eu acho que é melhor eu mandar ele eletrônico para você. Distribuir. E aí tem lá umas coisas... Agora ele é bem resumido, mas tem uma parte lá que fala da valorização do servidor. Não sei se isso está lá, meu Deus de Deus. Mas a Silvia, que está na minha equipe, a Silvia foi servidora do TJ. E a Ana, ela foi servidora do TJ também, e ela trabalhava na Corregedoria Geral da Justiça. Então, a gente estava conversando, a Silvia estava se queixando, porque na correção vem um monte de perguntas, se você tem livro disso, livro daquilo e tal. Ela, poxa, eu tenho porque eu fui servidora do TJ, mas nunca ninguém me disse que eu tinha que ter. E como eu fui servidora do TJ, eu tenho esse hábito de organizar o trabalho e tal. Mas assim, isso acontece com todos os defensores, todos os servidores. Ele passa no concurso, mesmo que tivesse um plano de cargos e salários que dissesse quais são as suas funções, não ia ter detalhado uma rotina administrativa, né? Então você chega ali e você não sabe como fazer. Aí você vai trabalhar com o defensor trabalha de um jeito, você muda de defensor trabalha de outro jeito. Então a gente tem a ideia de aprovar um código de normas para regulamentar a rotina administrativa, porque a gente acredita que com isso os servidores vão ficar mais tranquilos, menos entregues nessa insegurança. Você não sabe nem se o seu defensor, não, mas é assim, né? Se o seu defensor vai estar satisfeito ou não com o seu trabalho, porque você não sabe exatamente o que o camarada faz, né? E o defensor também, porque o defensor quando entra ele precisa, muitas vezes o cara é muito jovem, né? Sim, e não tem experiência.
e precisa dessa orientação. Então é mais uma coisa que não estava aí, mas que eu acredito que vai dar uma tranquilidade para todo mundo. Legal. Alguma pergunta? Não tá me quiser falar sobre alguma coisa. Lembrei dessa coisa do código de normas porque, assim, eu adorei a ideia quando elas falaram e eu acho que quando eu tenho falado, todo mundo tem gostado dessa ideia. É uma ideia. Eu queria agradecer a candidata, obrigado pela disponibilidade, obrigado por ajudar a tornar o evento possível e boa sorte. Obrigada, gente. Agradeço muito. Pra gente é bem importante poder conhecer, poder notar as nossas questões, né, que a gente possa se aproximar. E a proximidade não é só aqui, tá? Porque essa proposta é óbvio. Venho de uma época em que a defensoria era menor, né? Então você chega lá, até o próprio defensor-geral talvez tivesse menos atribuições e menos compromissos. Mas na pior das hipóteses, se você souber a agenda do defensor, você sabe o dia que ele vai estar lá. E aí é possível você ter essa ponte, ou nem que seja com o defensor-geral, mas com a equipe dele. Sempre vai ter que ter alguém para atender todo mundo. Obrigado. Nada, gente, eu que agradeço.